irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, que tempo poderoso de adoração ao Senhor. Pode tomar o seu assento. Obrigado, Ministério de Música. Aleluia. Hoje é um dia muito especial, né? Estamos comemorando, né, nós como sociedade, o Dia das Mães. Então, parabéns a todas as mamães pelo seu dia. Que todos nós tenhamos um dia maravilhoso, amém? E que principalmente vocês possam ser amadas, cuidadas, queridas aí pelos seus filhos nesse dia tão especial, amém? Você se alegra com isso, gente? Você está aqui ainda? Amém? Então, hoje nós temos muitas coisas para fazer, e Deus me ajude com o tempo que eu tenho, e vai dar tudo certo. Abra comigo lá, por favor, em João 3, no verso 1. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém? Vamos quebrar qualquer bloqueio, qualquer... Sabe, irmão, o temor do Senhor, ele é isso mesmo, ele traz esse peso para a gente. Enquanto a gente tiver esse peso, é porque a gente está num bom lugar. A partir do momento que isso não fizer diferença, você ouvir alguém falar do jeito que eu estou falando aqui, seja eu, seja outra pessoa, e isso não fazer diferença para você, irmãos, toma muito cuidado. Amém? João 3:1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 1 Pedro, no capítulo 1, verso 23, você pode só acompanhar, amém? Pois foste regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. No capítulo 2, no versículo 5 de 2 Coríntios, a partir do 14, diz assim: pois o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? Quem aqui é nova criatura? Amém? Irmãos, eu li essa sequência de textos primeiro para mostrar onde Jesus está apontando para Nicodemos a necessidade de nascer de novo. Tudo começa no novo nascimento. Não temos como viver uma vida no Espírito sem nascer de novo. Não temos como desfrutar dos benefícios da salvação sem receber a salvação. Amém? E depois nós começamos a ler alguns textos sobre como foi feito isso. A partir do novo nascimento nós somos filhos de Deus, agora não mais filhos da perdição, não mais como somente criaturas de Deus, mas de fato filhos, que é o que nós somos hoje. Amém? Você é filho de Deus? Você entende isso? Amém, irmãos? E nesse último texto o apóstolo Paulo fala que agora nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o que eu quero trazer nessa manhã aqui para você, irmãos? Para que cada um de nós possamos olhar para nós mesmos e ver coisas da velha criatura que ainda permanecem em nós. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, irmãos, e identificar coisas que não condiz mais com essa nova realidade.
Eu e você somos novas criaturas, irmãos, temos benefícios poderosos disponíveis para cada um de nós, e muitas vezes temos vivido debaixo de escravidão, debaixo de um jugo que o Senhor já nos libertou disso. Uma nova história foi estabelecida, irmãos, sobre a tua vida. Muitos de nós estamos travados no passado, olhando o tempo inteiro para o passado, para aquilo que aconteceu, para aquilo que ficou para trás, irmãos, e de fato, irmãos, nós precisamos queimar o nosso passado. Olhar para o passado, irmãos, nunca nos traz nenhuma alegria no sentido de pensar no que nós éramos antes de Cristo, irmãos. Podemos olhar para o passado como uma experiência, como um momento onde nós podemos olhar e, olha, eu não quero mais viver essas verdades, não quero mais viver essas mentiras, não quero mais viver esse engano que eu vivia. Porque a proposta que Deus tem para a nossa vida é algo muito maior. Você crê nisso? Amém, irmãos? Você crê que Deus tem coisas maiores para a sua vida? Você crê que Ele tem uma história linda e maravilhosa para você, irmãos? Você foi criado, irmãos, com um propósito divino, mas o nosso roteiro, ele estava escrito para um tempo de perdição, de morte eterna, mas nós encontramos Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e essa história foi reescrita, foi escrito algo novo sobre nós. E o objetivo, irmãos, não é simplesmente ter algo para ficar, ufa, estou aliviado. A salvação não é para, nossa, legal, que bom. Não, irmãos, é para que nós possamos viver uma vida nova. Uma vida, irmãos, onde você, diante de circunstâncias, você se posiciona. Uma vida onde você, diante de uma enfermidade, você não corre para qualquer circunstância de um medicamento, de uma consulta, mas você, primeira coisa que você faz, você ora. A gente tem conversado, na verdade, desde sexta-feira, e eu conversei com a Michela, depois até conversei com a Bia também, como, irmãos, tem nos chocado muitas vezes pensar em cura nesse tempo. O que é inacreditável, irmãos. A missão de Jesus, ela pode ser estabelecida bem claramente. Ele veio para apregoar o ano aceitável do Senhor, ele veio para dar vista aos cegos, ele veio para curar os enfermos, ele veio para pregar o evangelho aos pobres. Ou seja, veio trazer, irmãos, um novo estilo de vida. Ele veio trazer uma influência, ele veio trazer uma capacitação, ele veio trazer, irmãos, o poder de Deus na nossa vida. E durante muito tempo a igreja, você ouvia falar de grandes milagres nas igrejas. Você ouvia falar de pessoas sendo curadas nas igrejas. O que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo, irmãos? Algo chamado equilíbrio desequilibrado. O medo de falar que você deve buscar ao Senhor para não tomar um medicamento é tão grande que você fica naquela, olha, mas eu não sou contra o remédio. E aí, nesse equilíbrio, as pessoas não estão crendo mais em cura. Não creem mais. Sabe quando elas creem em cura? Quando a medicina diz que não tem jeito. Aí todo mundo quer procurar Deus. E aí, se algo acontece, foi a vontade de Deus. Cara, você fez tudo errado. Desde o início você não procurou Deus, desde o início você não se consagrou, desde o início você não colocou a sua fé nele. Aí esperou o negócio degringolar para aí você começar a buscar se fortalecer na fé. E no final a culpa é dele. Que coisa sem sentido. Mas sabe, irmãos, o Senhor tem me puxado isso nesses dias. E eu sei que não é à toa, para que a gente comece a se mover em cura nesse lugar. Você venha para esse lugar, irmão, se por algum motivo você tiver algum sintoma, alguma enfermidade, você chegue aqui com a expectativa de algo acontecer e a sua vida ser tocada e você ser liberto dessa enfermidade. Sabe por quê, irmãos? Essa palavra, ela continua valendo. Deus não te deu um remédio e morra em paz, como o pastor Humberto dizia muito tempo atrás. Ele numa ministração, ele falou, não, o evangelho não é, toma aqui um comprimido e morra em paz. Não, o evangelho é o poder de Deus, irmãos, para todo aquele que nele crê. Você crê no evangelho? Você crê no evangelho? Então, irmãos, você tem que crer em cura.
Você tem que crer em salvação, você tem que crer em provisão, você tem que crer que uma nova história foi estabelecida na sua vida. Não é viver de cabeça baixa, não é viver esperando uma notícia ruim, não é viver, sabe, naquela expectativa de que alguma coisa vai acontecer, mas como se você fosse um agente passivo da sua vida. Nós, como ministério, somos muito atacados, irmãos, por conta de uma visão deturpada de confissão. Somos os positivistas. Mas é tão simples, irmãos, olhar para a palavra e ver que isso se explica tão claramente. Me explica uma coisa, o que é evangelizar um pobre? O que é trazer boas notícias? Você sabe que evangelho são boas notícias, amém? O que são dizer boas notícias para quem é pobre? Provisão, recursos. Isso é uma coisa ruim ou boa? Eu estou trazendo algo bom. O que é dar vista aos cegos? Imagina você cego, você recebe cura. Isso é bom ou ruim? Imagina, irmãos, você chegar e estar vivendo uma situação de impaciência, perturbação, e você recebe paz, porque você é salvo em Cristo Jesus. Isso é bom ou ruim, irmãos? Aí a palavra nos ensina a fazer confissões positivas. O próprio Jesus fala, se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será feito. Como eu não vou abrir a minha boca? Mas sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós sendo nova criatura, tendo a nossa história totalmente mudada, estamos nos conformando, agindo de forma passiva, esperando, sabe-se lá o que acontecer para se mover. Quando, na verdade, irmãos, o tempo é hoje, o momento é agora. Abra a tua boca e comece a falar. Comece a confessar diferente. Comece a abrir a sua boca e falar as realidades daquilo que você hoje é em Cristo. Sentir um sintoma, irmãos, e começa a abrir a sua boca e falar, Senhor, obrigado, porque eu sou sarado. Esse sintoma não vai permanecer no meu corpo. O problema, sabe qual é, irmãos? Que a gente toma um remédio quando é uma dor de cabeça. E aí, quando surge um câncer, surge uma doença grave, aí a gente fica desesperado. Mas a gente não se fortaleceu na dor de cabeça. Só que quando surgem alguns nomes, mexem com a gente. Eu vou dar um exemplo, irmãos, eu já falei aqui para vocês, para vergonha minha. E eu não me conformei. Eu hoje estou conformado com aquilo que está no meu rosto. Eu me conformei com miopia. É um sintoma, é uma deformidade. Mas eu me conformei, por quê? Porque tem uma muleta aqui no meu rosto. Aí você pode pensar assim, pastor, você sempre foi assim? Não, irmãos, eu já fiz de tudo, naturalmente falando, na empolgação, sem fé nenhuma, a verdade é essa, para ser curado. Eu lá num culto, vem cá, você ser curado e tal, eu pegar a lente de contato e varejar e depois não saber nem voltar para casa. Não consegui ver o número do ônibus para voltar para casa. Andando no meio da rua, peguei lente, joguei no valão, agora eu sou curado e não enxergando nada. Por quê? Empolgação, animação. Mas, irmãos, era genuíno. Eu não podia ter parado. Talvez não jogando todas as lentes fora, mas eu não podia ter parado. Sabe por quê? Eu estava crescendo em fé. E muitos de nós, irmãos, viveu num tempo onde era muito comum isso nas igrejas. A gente estava conversando com a Bia até ontem também, falei assim, já reparou que os demônios sumiram das igrejas? Impressionante, irmãos. Era quase uma entrevista com um demônio todo culto. Eles sumiram das igrejas. Isso me preocupa, irmãos. Ou a gente se acostumou com eles, ou está todo mundo liberto, né? Uma coisa ou outra. Vamos crer que está todo mundo liberto, né? Mas o que está acontecendo, irmãos? Nós precisamos ser mais raiz, no sentido, na raiz da palavra, sabe? É você chegar e você olhar e você ter uma revolta dentro de você quando surge algo contrário à sua natureza.
Sabe, irmão, sabe o que é você se revoltar contra essa natureza? É você estar vivendo uma situação de escassez e você não fica, Senhor, tadinho de mim, porque não tenho dinheiro. Senhor, isso e aquilo. Não, não. Senhor, eu creio na Tua palavra e eu creio em nome de Jesus que recursos chegarão para esse suprimento. Irmãos, isso não é dar ordem para Deus. Isso é concordar com Ele na palavra que Ele já estabeleceu. É você chegar, irmãos, e não falar com Deus, mas falar com a enfermidade. A gente entende, irmãos, errado as coisas. Jesus, ele falou, peça a Deus em meu nome. Não é dê uma ordem a Deus. Não, nós temos o nome de Jesus, cantamos esse nome na última canção agora. Cremos que Ele é a nossa provisão, cremos que Ele é o nosso sustento, cremos que Ele é a nossa cura, cremos que Ele é a nossa libertação, cremos que Ele é a nossa paz, cremos que é aquele que nos conduz, nos move em todas as coisas, e nós precisamos praticar e viver isso. Sabe por quê, irmão? Isso não é só teoria. Só teoria. Nós vamos virar uma grande palestra aqui sem poder. Uma grande palestra, que a gente sai daqui, estou motivado, legal, essa música foi animada, essa música eu chorei, minhas emoções foram tocadas, mas a minha vida não foi afetada. Então nós precisamos nos mover, irmãos, baseado na palavra, baseado nessa nova realidade. Irmãos, tudo se fez novo. Talvez você esteja aqui, irmão, cheio de condenação, cheio de culpa, cheio de estigma do passado, olhando para si mesmo e se vendo incapaz, olhando para si mesmo e não se vendo digno, mas, irmãos, não tem a ver com a sua dignidade, tem a ver com o que Deus quis. Foi a graça dele, não foi o seu mérito, não foi o meu mérito. Eu não sou melhor, não fiz nada melhor do que você para receber a salvação. Nada melhor. Foi simplesmente obedecer. O quê? A orientação da palavra, crer com o coração e confessar com a boca. E recebemos, simples assim. Se fosse mais complicado, se a gente tivesse falado, dá 3 pulinhos lá no Tietê, mergulha, volta, e você vai ser curado, e você vai ser sarado, e você vai ser salvo, talvez a gente fazia. Porque é algo mais sensitivo. Mas entenda, irmãos, os nossos sentidos, eles são uma bênção, mas eles não foram conduzidos para nos guiar pelo Espírito. Nós devemos ser guiados pelo Espírito, não pelos nossos sentidos. Os nossos sentidos hoje falaram, nossa, hoje é dia das mães, por que você vai para a igreja? Olha esse tempinho, fica na coberta. Os nossos sentidos, eles vão nos dizer, por que você está tanto na igreja? Fica em casa, descansa, você merece, você trabalha tanto. É isso, irmãos. Ou você acha que só você que sente isso? Ou você acha que na quinta-feira, quando eu estou cansado, depois de um dia de trabalho, a vontade não é não ficar lá, esparramado no sofá, deitado na cama? Não, irmãos, eu trabalho, além daqui, eu tenho jornada dupla. E eu desconecto e venho para cá. Muitas vezes, irmão, moído. Tem dia que, pesado mesmo. Na força da garra mesmo. Mas, irmãos, eu creio e sempre acontece. Eu chego aqui, irmãos, e sou alcançado pela graça do Senhor. Refrigério chega, descanso chega. Sabe, irmãos, aquelas minhas forças que estavam ali debilitadas, elas são renovadas. Por quê? Porque existe uma atmosfera nesse lugar, irmãos, onde Deus se manifesta e nos alcança, trazendo tudo isso que eu falei para você. Agora, nós precisamos considerar. Não é só nascer de novo. A gente precisa viver isso. Em Filipenses, no capítulo 3, no verso 12, diz assim, não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode dar um amém? Amém. Ei, irmãos, esquece do que ficou para trás.
Pastor, você não sabe, eu sofri muito na minha antiga igreja. Meu pastor era assim, era assado, minha liderança era assim. Ei, irmão, esquece. Não vai mudar você ficar remoendo isso. Pastor, mas o meu marido, você não sabe, meu marido era assim, meu marido era assado e tal, a gente não viveu bem e tal. Ei, já foi. Vai ficar remoendo até quando? Minha esposa era isso, minha esposa era aquilo, aquilo outro, e a gente não viveu isso, não viveu aquilo. Vai ficar até quando nisso? Esquece das coisas para trás, prossiga para o alvo. O tempo está passando, irmãos. O tempo está passando. Não dá mais para a gente ficar ali, sabe? Ó céus, ó vida, e agora? O que vai acontecer? É para hoje, é para ontem. Eu e você fomos comissionados para uma grande obra. Entenda, não vamos viver todas as promessas, como eu falei no início, simplesmente porque Deus falou, não. Você e eu precisamos corresponder. E muitas vezes, irmãos, a gente está apegado a velhas informações, a velhos hábitos, com medo de se entregar para o Evangelho, com medo de se entregar para o seu Senhor. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre uma vida nova que está disponível em Cristo. Ele fala sobre uma condição nova. Talvez você olhou para o seu passado e viu o histórico da sua família e vai achar que você vai viver a mesma coisa. Satanás colocou isso na sua mente e você acolheu. Mas, ei, você não é a sua família. Você não é os seus pais. Você veio deles, você deve honrar os seus pais, mas você não é. Irmãos, e a expectativa de Deus é que você vá muito além. Quando eu olho para a minha vida, irmãos, eu me lembro quando eu fui o primeiro a fazer faculdade na minha família. Pode parecer uma coisa simples, hoje em dia é tão natural, tão fácil, mas antigamente era algo diferente. E graças a Deus a minha família nunca teve isso, minha mãe sempre me apoiou em tudo. Mas eu ouvi muitos casos de pessoas que falavam assim, nossa, para que faculdade? Peão não precisa de faculdade. Para que estudar? No final você vai fazer isso aqui mesmo. E aí foram colocando essa visão de miséria na nossa cabeça. Essa visão de escassez. Não. Se eu tenho para pagar as minhas contas e ter um divertimentozinho no final de semana, tá bom para mim. E aí nós fomos nos acostumando com uma visão miserável. E eu não estou falando aqui de luxo, você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando aqui de esbanjar nada, eu estou falando de vida abundante. Deus não te chamou para viver na conta. Deus não te chamou para você viver justo, ali, ufa, paguei. Não, Deus te chamou para você ter e ter em abundância. Essa é a palavra, não é a minha visão, irmãos. Não é o que eu acredito, no sentido, não é o que eu estabeleci, não. O próprio Senhor falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundante, irmãos. E a abundância não tem a ver com escassez, são opostos. Quem é abundante não vive na escassez. E eu não estou falando aqui para te constranger, não estou te falando aqui para você ficar, e agora e tal, poxa, eu estou vivendo. Não, irmãos, podemos estar vivendo por uma fase. Mas hoje o Satanás está sendo desmascarado na sua vida. Para você identificar e se posicionar como crente que você é. E falar, Senhor, eu creio na Tua palavra, aquilo que Satanás estava fazendo na minha vida financeira chegou ao fim hoje. Hoje, por quê? Porque eu sou uma nova criatura em Cristo, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, e eu creio no aumento do Senhor, eu creio nas minhas contas pagas, eu creio no dinheiro sobrando, eu creio em promoções chegando, eu creio em outras oportunidades chegando. Ei, irmãos, Deus te deu talento, Deus te deu habilidade, Deus te deu capacidade de empreender. Às vezes, irmãos, a gente tem olhado para os nossos empregos e colocado o emprego como o nosso limitante. Não, eu só posso ser promovido se meu chefe sair. Ou se meu chefe me ver e resolver me dar um aumento. Não, eu só posso ganhar mais se isso acontecer. E quem sabe Deus não está te levantando para ir para uma outra área? O que está no seu coração? Sabe, irmãos, eu creio, esse tempo de aceleração que nós estamos declarando, e alguns já estão vivendo na igreja,
é um tempo onde nós vamos viver com mais, trabalhando menos. Pastor, como assim? Como isso funciona? Irmãos, tendo estratégias divinas. Quando você vai olhar para muitos dos caras que estão hoje bem de vida, digamos assim, muitos deles tiveram que fazer esses rompimentos na mente de quê? Cara, eu preciso sair desse conformismo que eu tenho aqui. Não, eu só posso crescer se isso aqui crescer. Quem disse? Quem disse que você não pode abrir seu próprio negócio? Quem te impede? Pastor, eu não tenho esse dom. E precisa de dom? Achei que só precisava de disposição e talento. Talvez você tenha mais facilidade, mas disposição e talento, irmãos, é insuperável. A gente sempre usa o exemplo disso no futebol. A gente fala do Messi e do Cristiano Ronaldo. Quem já ouviu essa história? O Messi é aquele talento natural. O Cristiano Ronaldo, irmãos, certamente seria um jogador comum. E ele me chama mais atenção pelo nível de entrega dele. Então, ele é um cara extremamente focado. E ele alcançou o que ele alcançou, irmãos, baseado no esforço dele. Agora eu te falo, irmãos, eu não sei se ele é cristão, não sei, mas uma coisa eu tenho certeza. Imagine nós com o Espírito Santo dentro, com a disposição de um cara como esse. O que a gente pode fazer, irmãos? Às vezes a gente está olhando e a gente está se matando de trabalho e fazendo e acontecendo, e Deus tem algo para a gente. Opa, eu tenho algo para promover para você, que vai te dar muito mais prazer, muito mais alegria, vai te dar muito mais recursos, você vai ficar menos preso. Então olhe para si mesmo, se coloque diante do Senhor, fala, Pai, o que eu posso fazer diferente? O que está no seu coração? Você não está fadado a viver a vida que você tem. Você pode ir além. Você pode mais. Eu posso mais. Em Romanos 6, no verso 1, diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele em semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também com vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Você crê nisso, irmãos? Você crê que o pecado ele não tem mais domínio sobre nós? Sabe aquela coisa de você falar assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Ei, irmão, isso não é bíblico. Não é bíblico. Você está pronto e você domina sobre a sua carne. Acabamos de ler que nós não devemos, nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Quem deve oferecer? É Deus ou cada um de nós? Cada um de nós, não é isso que nós lemos? Ou seja, é uma escolha nossa. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente está acostumado a terceirizar. Desde Adão é assim.
A gente está acostumado a terceirizar o erro. Ah, não, a culpa é da Michela. É porque ela é assim, assado. Não, a culpa é da Sofia, a culpa é da Bia, a culpa é do Douglas, a culpa é do Luan. Nunca é nosso. Só que, irmãos, a responsabilidade de pecar ou não, de viver uma vida no erro ou não, é única e exclusivamente nossa. De mais ninguém. De mais ninguém. Uma vida no erro é só responsabilidade nossa. Eu e você já temos capacidade em Cristo, pelo sacrifício dele em Cristo, de viver uma vida sem pecado. Mas sabe qual o problema? É cômodo terceirizar. É cômodo falar que não é com a gente. É cômodo falar que a culpa é do outro. Eu tive um professor no Rema, irmãos, eu nem lembro direito de muitas coisas, já são muitos anos que eu fiz o Rema. Mas se tinha uma coisa que ele sempre falava, a aula dele inteira, ele falava assim, fala comigo, eu peco, aí todo mundo, eu peco, porque eu sou cabra safado. Porque eu sou cabra safado. Ele falou, você peca porque você é cabra safado. Você não peca porque você não resiste. Porque Deus não ia te conduzir, não ia te orientar a viver uma vida que você não fosse capaz de viver. Isso é loucura. Então, se nós erramos, irmãos, é porque nós nos deixamos levar pelo erro. É aquela história, se você tem dificuldade com acesso a alguns sites na internet, aí você vai lá, se conecta num lugar onde você está isolado, sozinho, naquele ambiente que você caiu milhões de vezes. Não, eu sou forte agora. Ah, caí, é porque a carne é fraca, né? Não, irmãos, é a gente que está se expondo. É a gente que está se colocando numa condição de ficar, sabe, esperando um milagre ali, no sentido, mas a posição é nossa. Se você tem uma área de fraqueza, irmãos, vai lá e corta. Corta. Caiu uma vez, uma segunda, terceira, irmão, já não é mais um de repente. É uma prática, e uma prática deve ser abolida. Ah, eu tenho mania de aumentar um pouco as coisas. Então, irmão, não aumenta. Se corrija na hora. Pastor, mas que vergonha falar que eu exagerei, falei que eu menti. Pois é, irmãos, é muito melhor você falar, porque você vai pensar 2 vezes antes de fazer de novo. Às vezes, são mentirinhas, irmãos, que a gente acha que é uma meia-verdade. Daquela coisa assim do tipo, poxa, então, eu ia chegar no horário, mas, poxa, deu um problema, deu um trânsito pesado aqui. Poxa, eu ia fazer isso aqui, mas você não sabe o que aconteceu? Surgiu um imprevisto. Aí eu fico pensando, se aquilo fosse prioridade para você, você fazia. Se orar fosse prioridade para todos nós, aquela sala estava lotada. É porque a gente não ora. O sintoma daquela sala só demonstra as nossas atitudes. A gente não se importa. Mas sabe o que é louco? É que a gente espera que as coisas funcionem. A gente espera que tudo dê certo e temos muitas vezes a cara de pau de dizer, Senhor, mas eu faço tudo. Mas nem orar, irmãos, 1 hora antes do culto a gente consegue. Nem mesmo ler a palavra ao longo da semana. Pastor, tem uma semana muito pesada, muito difícil. Ontem eu compartilhei aqui com jovens sobre isso. Você está diante de uma pessoa que foi totalmente viciado por jogo de videogame, por série, e que se bobear, irmãos, eu entro de novo, mesmo sem tempo. Olha aí que interessante. Porque tempo a gente arruma quando é importante para nós. E existe hoje o diabo, irmãos, ele não usa aquela ideia de, às vezes que a gente vê em filmes, sabe, de um cara com um tridente, com um rabo vermelho, né? A gente tem aquela imagem do diabo. Então ele vai vir na sua frente, vem meu filho, eu vou cuidar de você. A gente acha que é assim. Mas o diabo ele se esconde em coisas lícitas muitas vezes, só que exponenciadas, exageradas. E aí tomando o seu tempo. Sabe o que era impressionante? E eu vou falar isso de carteirinha, porque
Além de aluno, eu fui diretor e eu vi isso nos alunos, na época do Rema. Os alunos conseguiam vir segunda, quarta e sexta para o Rema. Estavam na igreja, super motivados, animados e tudo mais. Saíam do Rema, sumiam da igreja. Não, estou trabalhando muito, não tenho tempo. Eu falei, oi? Você vinha segunda, quarta e sexta para o Rema. Na época era de 8 às 10. De 8 às 10 da noite, agora você não tem tempo? Você mudou de trabalho, alguma coisa? Não, mesmo trabalho e tal, só que agora chega em casa, descansa, dorme, fica com preguiça e não vai para a igreja. Não ora, não lê. Eu acho, irmãos, que o Aluminar ele tinha que ser obrigatório. 1 ano de Aluminar para todo aluno que se formar no Rema. E tinha que falar assim, você tem que vir pelo menos 2 aulas no ano. Para pelo menos falar assim, te dar um lembrete. Por quê? Você está ali numa sequência, irmãos, 2 anos estudando a palavra. Cara, você está lá, segunda, quarta, sexta, quinta na igreja, domingo, sábado nas programações e tal, está ali, palavra. Daqui a pouco, do nada isso corta. Aí no que corta, aí você, nossa, estou com tempo livre. Aí no início esse tempo livre, irmãos, ele fica solto. Você não está mais acostumado com aquilo. O tempo passa e você vai preencher com outras coisas. Normalmente com coisas que não vão te edificar. Então, muito cuidado com o seu tempo. Amém, irmãos? Amém. E a palavra fala, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Se ainda estamos servindo ao pecado, se estamos vivendo na prática do pecado, irmãos, é porque nós não estamos nos posicionando e não estamos usufruindo da graça que nós temos para não pecar mais. Em Gálatas 20, só acompanha, diz assim, olha só que poderoso, irmãos, que o apóstolo Paulo fala, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você tem coragem de dizer isso? Que não sou eu mais quem... Fala comigo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. Ei, irmãos, Cristo vive dentro de você. Não se contente com pouco, não se contente com uma vida, sabe, de altos e baixos, uma vida indiferente à palavra, uma vida indiferente à oração, uma vida indiferente ao congregar, uma vida indiferente até aos benefícios que você tem direito. Imagina para Deus ter enviado Jesus Cristo para te dar salvação, cura, libertação, prosperidade, paz, segurança, vendo você aflito, nervoso, com medo, sem sair de casa, com síndrome do pânico, sendo que Ele proporcionou tudo isso na cruz do Calvário. Imagina um pai que entregou o filho por nós, para que nós pudéssemos desfrutar disso e ver a gente nesse estado. É estranho, né? Mas, infelizmente, é o que muitos estão vivendo. Porque não estão desfrutando da nova realidade em Cristo. Você é a nova criatura. Deus não te deu um jeitinho na sua vida, Ele mudou a tua história. Mudou a sua história. A questão agora não é uma questão de um espírito ajustado. Você não teve um espírito ajustado. Você teve um espírito recriado. Você que nasceu de novo, assim como eu, o seu espírito foi recriado. E agora você e eu temos capacidade a viver uma vida digna perante o Senhor. Viver uma vida desfrutando dos benefícios da palavra. Viver uma vida sendo conduzido pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Eu quero só terminar de ler um texto aqui um pouco mais extenso, e já estamos encerrando. Em Romanos, no capítulo 8, verso 1, diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo
o espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por conta da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. No 12, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viver desatemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no que clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém, irmãos? Você é herdeiro de Deus? Co-herdeiro com Cristo? Amém? Há uma promessa sobre a sua vida. O Espírito que vivificou Jesus entre os mortos é o mesmo que está dentro de você. É o mesmo que habita dentro de você. Você não é qualquer um. Você é templo e morada do Espírito Santo. Eu sempre falo aqui, me indigna muito quando a gente não tem essa consciência. Sabe, de entender que nós temos dentro de nós alguém pronto para nos instruir, para nos guiar, para nos conduzir em todas as coisas. Como nós lemos aqui, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. O próprio Espírito testifica no nosso coração. Alguém pode chegar para falar para você que você não é filho de Deus, mas você tem uma testificação dentro de você. Você não sabe nem explicar, mas algo está ali dentro de você, uma convicção. Eu sou filho de Deus. Eu tenho um Senhor. Jesus Cristo morreu pela minha vida. Jesus Cristo se entregou por mim. Eu pertenço a Ele. Irmãos, isso é claro dentro de nós. Eu posso falar o contrário, mas você sabe que não é a verdade. Porque Ele testifica dentro de você. Então valoriza essa presença. Considera a presença. Interaja com a presença. Mova-se com a presença. Às vezes a gente precisa sentir um arrepio para poder achar que está... agora a presença está aqui. Não, irmãos, ela está ali o tempo inteiro. Você pode interagir, você pode se mover com ela o tempo inteiro. Smith Wigglesworth, ele falava que o versículo principal dele era andem no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. E ele era perguntado quanto tempo ele orava em outras línguas, quanto tempo ele passava em oração. Ele falou assim, eu não calculo o tempo, porque eu oro o tempo inteiro, eu estou o tempo inteiro consciente da presença dele dentro de mim. Ei, irmãos, ele não é, o Espírito Santo dele não é diferente do nosso, não. Pensa aí no cara mais brabo aí na fé que você conhece. O mesmo Espírito que está dentro dele é o que está dentro de você. A diferença é que ele aumentou e desenvolveu o relacionamento e aumentou a fé dele. Mas o mesmo Espírito habita dentro de você. Tem noção do poder? Tem noção daquilo que foi resgatar Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo? Esse poder está dentro de nós. E às vezes, irmãos, nós estamos lidando de uma forma limitada, travada com esse poder gigante dentro de nós. Lidando como se fosse algo natural. Mas entenda, irmãos, eu quero que você medite sobre isso. Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, solte as amarras com o seu passado.
Eu tive uma história muito difícil. Poxa, nesses dias de Dia das Mães é difícil. Irmã, segue. Segue, solte as amarras, considere, honre, mas siga. Seja o que for, irmão, talvez você esteja aqui e precisa liberar perdão. Está preso no passado. Libere perdão. Talvez você está aqui e precisa lidar com rejeição. Ei, você já foi ressignificado em Cristo Jesus. A sua identidade foi alinhada no novo nascimento. Você agora é filho de Deus, co-herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, perdão. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você não é qualquer um. Esquece fulano ou deixou de falar com você, ou não te deu atenção, ou meus pais não me cuidaram de mim. Ei, mas o teu pai hoje está dizendo, eu estou contigo e nunca te desamparei. E nem vou te desamparar, nem vou te deixar sozinho, porque eu vou estar contigo o tempo inteiro. Então, irmãos, viva a altura disso. Não roube tempos preciosos da sua vida, amargurado com o passado. Mas gaste tempo, energia, foco, para que você possa se desenvolver ainda mais naquilo que Cristo conquistou para você. Você crê nisso? Amém. Você é herdeiro de Deus? Co-herdeiro com Cristo? Amém. Você é nova criatura? Amém. Ei, então solta o passado. Amém. Prossiga para o alvo. Amém? Fica de pé, por gentileza. Queria chamar aqui o Ministério de Música.